coração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, 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 glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco em nossa igreja, em nossa família central, podendo usufruir da palavra, da presença e da comunhão do nosso Deus. Uma alegria muito grande ter você aqui junto conosco para podermos cultuar e engrandecer a esse Deus tão maravilhoso. Saiba, Deus tem algo maravilhoso, um recado para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto, a sua mente também, para aquilo que Deus tem a nos falar. Em instantes o nosso culto vai começar. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Família Central, vocês já conhecem o nosso canal do YouTube, IPB Central Cachoeiro? Por meio dele, nós transmitimos os nossos cultos e programações, para que você possa cultuar a Deus conosco, mesmo dentro de sua casa. Além do YouTube, nós também estamos no Instagram e no Facebook, com o mesmo nome. Basta pesquisar IPB Central Cachoeiro e nos seguir por lá. Além disso, nós também temos o nosso WhatsApp da Central, onde por meio dele você vai receber devocionais de áudio diárias, feitas pelo pastor de nossa igreja, Gilberto Bueno Filho. Além disso, você também vai receber os boletins de nossa igreja e comunicados oficiais. Para receber tudo isso, você deve cadastrar o número da igreja na sua agenda e nos enviar um oi pelo WhatsApp. Anote o número: DDD 28 99883 0052. As nossas devocionais também são publicadas no Spotify. Basta você pesquisar Devocional Diário IPC e ouvir o Devocional do Dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para que todas as programações cheguem para você. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs da Família Central, não perca nenhuma das nossas programações. Anote na sua agenda os dias dos nossos compromissos, para que juntos possamos estar adorando e aprendendo mais da Palavra do Senhor. Nas terças-feiras, às 19 horas, reapresentação da Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos. Na quinta-feira, às 19h30, culto ao vivo do ensino bíblico feito com o pastor Gilberto. No domingo, na Escola Bíblica Dominical,
ela inicia às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas, o nosso culto público. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar ele. Nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para estar junto conosco nas nossas programações. Como diz o versículo base dessa igreja, dize aos filhos de Israel que marchem. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Bom estarmos aqui, podendo olhar para a palavra de Deus, essa palavra tão graciosa. E como diz aqui neste salmo que cantamos, né? O Salmo 19, versículo 10, é algo mais precioso do que o ouro, né? Do valor material. E a gente, olhando para a nossa vida material, não é nada mais precioso do que essa palavra de Deus. Se ele vai para o nosso sentido paladar, né? E talvez o mel hoje não seja tão bom. Talvez se fosse eu escrevendo o salmo, diria, olha, é mais desejável do que um pudim, né? Só que pudim para mim já faz parte do passado. Eu só agradeço muito a Deus pelo privilégio de poder comer bem à vontade no tempo que podia, né? Então a palavra de Deus é esta, que tem um valor imensurável. Um valor que o salmista mostra para nós, olha, essa palavra traz tantos benefícios e ela deve ser realmente desejada, desejada, desejada. Vamos continuar então a nossa visão panorâmica hoje. Vamos olhar para a carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo àqueles irmãos, e é interessante olharmos panoramicamente para essa carta e ver alguns detalhes preciosos que nós vamos ver nesse dia. Abre então a sua Bíblia na carta aos Efésios. Nós vamos olhar para algumas situações e como temos feito, a gente dá uma ligeira introdução e passa panoramicamente pelos capítulos, sempre lembrando que o desafio é que ao longo dessa semana você possa fazer a sua leitura, né? Quem sabe devocional, ou se você já tem um período devocional, inclua um tempo para ler. E com certeza sempre haverá um benefício muito maior, irmãos. Não é tempo perdido, né? Nós devemos, tem gente que usa, a gente tem que perder tempo, né? Não, a gente não perde tempo, a gente ganha tempo quando nos dedicamos à oração, quando nos dedicamos à leitura e meditação, e procuramos aplicar essa palavra de Deus na nossa vida. Então, nunca é perder tempo. De fato, é um investimento. Ganhamos muito. Isso nos faz pessoas diferentes, não simplesmente como o fariseu e o publicano, eu sou, mas diante de Deus, sou querido, sou alvo da sua graça, não por algum merecimento, porque eu leio a Bíblia inteira todo ano, ou porque tenho uma vida, não. Isso tudo já foi conquistado por Cristo na cruz. O que compete a nós é conhecer essas preciosas riquezas insondáveis que há em Cristo Jesus e que a palavra de Deus nos desafia a conhecer e a vivenciar. Muito bem. O autor, você recebeu aí o nosso, vamos dizer assim, a nossa liçãozinha aí, né? E como sempre digo, a gente não traz aqui para você em casa ter como que um guia para as suas reflexões e quem sabe guardando e ter uma visão panorâmica. E lógico que aqui está longe de se esgotar, né, irmão? Nós temos livros e mais livros. Por exemplo, dessa carta de Paulo a Efésios, há um autor, ele não é teólogo, mas era um médico que gostava muito da palavra de Deus, Martin Lloyd Jones, né? Ele escreveu 6 volumes sobre o livro de Efésios, como que cada capítulo um livro. Então, há muita coisa a ser dita, muita coisa a ser explorada, e que podemos sim nos aprofundar nessa perspectiva. Muito bem, a autoria é a autoria de Paulo. Apesar dessa carta, alguns teólogos trazerem algumas considerações de que não é, por causa de alguns pequenos detalhes. Eu não quero entrar nessa discussão, porque no final das contas a maioria chega à conclusão que é de Paulo, o autor
dessa carta, sobretudo porque ele se identifica, né? Logo no primeiro capítulo, versículo 1, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Então, ele é alguém enviado, e apóstolo tem esse significado. Alguém que o Senhor chamou, né? O sentido apóstolo é alguém que o Senhor chama para andar junto e depois envia. Lógico que isso aconteceu basicamente com os 12, com os outros discípulos ali, o sentido real da palavra de apóstolos. Mas Paulo e nós também, nas devidas proporções, somos enviados. Somos apóstolos também, não no sentido pleno da palavra, mas no sentido de sermos enviados em nossa geração, no nosso tempo, a proclamar e anunciar as boas novas. Paulo, então, é este que em Cristo Jesus e pela vontade de Deus é alguém enviado. E aí, então, não vou entrar nessas discussões disso ou daquilo outro. Se você tiver interesse, né? Tem muitos livros aí que vai debater. Não é essa a nossa intenção aqui. Muito provavelmente, essa carta tenha sido escrita na cidade de Roma, por volta do ano 60 a 62, Paulo está em Roma. Alguns dizem que ele estava preso, né? Enfim, há um consenso de que de Roma ele escreve essa carta para os irmãos ali da cidade de Éfeso. O objetivo dele é mostrar as riquezas da graça de quem faz parte do corpo de Cristo, de quem de fato está vivenciando a sua graça, o seu querer ali. Bom, essa carta, ela se tornou uma carta circular. Interessante perceber o seguinte, irmãos. Quando aparece aqui no primeiro versículo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, ela se tornou uma carta circular porque em muitas cópias essa palavra, essa expressão, vivem em Éfeso, não aparece. Então, essa carta provavelmente foi endereçada a muitas outras igrejas também. E aí ficava esse espaço em branco para que, essa carta aos santos que vivem em Cachoeiro, na Igreja Presbiteriana Central, vamos assim, né? Então, era destinado. E essa carta, então, ela quer ensinar o que o Senhor fez em sua insondável riqueza e como devemos agora vivenciar essa graça que nos foi dada, que nos foi alcançada. Nós temos aqui essa graça, onde a gente vai perceber, eu vou detalhar mais depois, nos 3 primeiros capítulos, e depois o 4, 5 e 6, ele vai mostrar como que é isso na prática, ao longo da existência. Interessante também perceber que Paulo aqui, quando escreve aqueles irmãos, ele fala agora que esses irmãos, no primeiro versículo, têm, vamos dizer assim, duas cidadanias, né? Uma espiritual, quando ele diz aos santos, né? E quando ele identifica a cidade. Então, estes se encontram em Éfeso, mostra, vocês vivem nessa cidade, mas vocês também têm a cidadania celestial. Então, aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Cachoeiro, vamos assim colocar, estes, então, têm essa dupla cidadania. E a realidade deles se encontrarem fiéis. Fiéis no sentido de exercerem a fé e buscarem no dia a dia aqui, conhecer cada vez mais a vontade de Deus. São fiéis por causa de Cristo Jesus. E aí, então, ele vai trabalhar nessa carta algumas considerações. O propósito dessa carta, primeiro, é ensinar aos crentes as gloriosas riquezas que lhes pertencem quando estão unidos a esse Senhor que viveu entre nós, foi crucificado e ressurreto. Então ele quer mostrar, olha, quem foi alcançado por essa graça vai vivenciar riquezas maravilhosas, riquezas
espirituais, porque ele começa logo no versículo 3, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele tomou a iniciativa de agir graciosamente na nossa vida. Então, Paulo tem esse propósito de mostrar, ensinar aos crentes essa nova realidade de que em Cristo há coisas maravilhosas, como o próprio Paulo diz em Coríntios, citando Isaías: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Paulo quer ensinar, Paulo também quer chamar a esses irmãos a andar de modo digno da vocação a que receberam. E no capítulo 4, versículo 1, você tem essa expressão: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então Paulo diz aqui, olha, eu sou prisioneiro no Senhor, prisioneiro no sentido tanto físico como também de cumprir a vontade de Deus. A mim não tem outra opção. Então, por causa dessa realidade, eu ser prisioneiro do Senhor ter mudado a minha vida, eu quero que vocês passem a andar de uma maneira bonita, digna. E o andar aqui são as atitudes, as palavras, as ações que Paulo vai mostrar então dizendo: olha, é assim que devemos viver aqui neste mundo. Alguns pensam que a realidade é somente espiritual. Quando se converte, só pensa-se nas coisas do céu. E essa é uma das questões, né, que a reforma trouxe, né? Até então, a pintura, a música e todas as artes, de um modo geral, retratavam a divindade. Lembram lá? Então, os quadros retratavam anjos, alguma passagem bíblica, né? E aí houve, lógico, uma ruptura, dizendo: não, nós queremos pintar outra coisa, queremos ter inspiração em outras coisas. A reforma deu esse reajuste, lógico que isso aconteceu antes, mas a reforma trouxe o seguinte: o trabalho, por exemplo, o trabalho não é somente secular, o trabalho é também para ser feito para a glória de Deus, diante da vocação, dos seus talentos que você tem, das suas habilidades. Isso deve ser usado para a glória de Deus. E tendo essa compreensão de que não existe sagrado e profano, né? A reforma diz: não, tudo está dentro de um contexto onde, em determinado momento, eu vou me dedicar a cultuar, vou separar um dia, vou me reunir com os irmãos, vou ler a passagem da Bíblia, vou orar, vou cantar, vou celebrar a ceia. Tudo isso está dentro do contexto de buscar a Deus. Mas a reforma entende que quando nos relacionamos uns com os outros, isso também deve ser feito para a glória de Deus. Apenas citando um versículo de 1 Coríntios 10, 31, que diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, isso é, aquilo que fazemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, vamos assim dizer, que são dias que, né? Domingo é dia de buscar a Deus. Vem de manhã, vem de noite, trabalha, faz um monte de coisa. Ele está dizendo que o relacionamento também, nesses dias normais, devem ser vividos na ótica, na perspectiva dos valores do reino de Deus. Por isso que a partir aqui do capítulo 4, Paulo então vai dizer: é assim na prática que devemos viver. E a gente vai olhar. Então Paulo quer chamar esses irmãos ali, não só de Éfeso, mas por onde essa carta circulasse, que aprendesse. E aí ele vai mostrar algumas outras expectativas. Enfim, o propósito final é guiar aqueles irmãos a um conhecimento, vamos dizer assim, experimental. Né? Porque quando a Bíblia fala, por exemplo, Adão conheceu Eva, né? José não conheceu Maria até Jesus nascer. Está falando, esse conhecimento é conhecer fisicamente. Então, José não conheceu Maria até Jesus nascer. Depois que nasceu, tiveram relações. Adão e Eva, quando, né, ficou, e aí diz lá que conhecer fisicamente. Né? E aí tem toda a orientação: por isso deixa o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, se tornarão os dois uma só carne, e segue por aí. Então, o que
Paulo está querendo mostrar aqui? Olha, vocês devem conhecer não por ouvir falar, como Jó. Lembram de Jó 42? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, tanto em Jó como em Paulo e a Bíblia como um todo, a intenção dela é mostrar o seguinte: não basta viver uma religiosidade, um relacionamento com Deus baseado no que o meu pai foi, no que alguém foi, meu avô, meu pai, seja lá quem for, e me basear e achar que eu vou, né, vou no vácuo. Não. Paulo está dizendo, é sua experiência, mas a minha experiência ela não é individual. Apesar de passar por algo bem pessoal meu, mas ela é vivida dentro de um contexto de comunidade de igreja. E aí é que muitos hoje em dia dizem, não, eu posso ficar em casa e cultuar a Deus. Bom, perde a bênção de como o Salmo 133 diz, como é bom e agradável viver os unidos dos irmãos, né? E até o cântico que cantamos, né? Escrito por Asaf, eu sei que foi pago um alto preço para que fôssemos um. Então, Deus agiu na minha vida pessoal, mas Ele não me deixa no vácuo, Ele me insere na igreja. E Paulo vai trabalhar essa realidade aqui nessa carta, e que para nós deve estar atento. Então ele diz, olha, o meu propósito não é somente mostrar as riquezas, não somente a desafiar vocês a andar, praticar a vida cristã, mas a cada dia conhecer a esse Salvador, conhecer a Ele cotidianamente nesse mundo tão mau, né? E a nossa história será única, irmãos, né? A nossa vivência com o Senhor será única, porque estamos vivendo nos dias de hoje, nesse século, diferente do meu pai, dos meus avós, dos meus antepassados, né? Mas talvez pensando como Moisés escreveu, e talvez o único salmo, pelo menos, registrado aqui. Talvez Moisés tenha feito outros salmos. O Salmo 90 é atribuído a Moisés. Então ele diz, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Parece que Moisés olha e diz, é verdade, na vida dos meus antepassados, meu pai, meu avô, meu bisavô, e ele reconhece como que Deus foi gracioso. Olha para a sua vida, é a minha geração. E aí, quem sabe, olha para os filhos, para os netos, bisnetos, né? E diz, realmente Deus está sendo gracioso na vida desses que estão vindo aí. Então, é nesse sentido que, olhando para a carta de Paulo aos Efésios, há essa intenção de Paulo dizer, olha, percebam Deus no dia a dia. Vejam que nada acontece por acaso, mas tudo está nas mãos dele e há um propósito, né? Aquele ditado muito errado, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Não, Deus sempre escreve certo por linhas certas. O problema é o meu óculos. Ou se está sujo, ou se está com um grau errado, eu vou entender de uma maneira errada, né? Então, o que a gente pede? Senhor, que os meus olhos da fé contemplem a verdadeira realidade, né? É interessante que com Josué, se eu não me engano, foi assim, Josué, para de olhar, veja o exército do Senhor que vai lutar a luta, né? Contemple com os olhos da fé a realidade espiritual. E Paulo vai trabalhar isso aqui também, né? Da luta espiritual. Enfim, esse é o propósito. Mostra as riquezas, desafio de andar, mas não somente o de um andar desleixado, mas de um andar com uma intenção de conhecer a Deus e de externar isso no dia a dia, a cada momento, nos seus relacionamentos, enquanto aqui vivermos. Ok, irmãos? Vamos então dar uma olhadinha panoramicamente nessa carta. Eu quero destacar algumas coisas. Como sempre, Paulo faz a sua saudação. A sua saudação está aqui nos 2 primeiros versículos, e a parte final, lá no capítulo 6, versículo 23 e 24, é como que a conclusão, ou a bênção final, onde ele mostra e pede para que aqueles irmãos pudessem usufruir da graça e da paz de Deus, né? Se ele tratou aqui da paz e da graça, ele conclui então pedindo essa bênção. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente
o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça e paz. E é dessa mesma maneira que ele começa também aqui na sua saudação, mostrando a graça e a paz. Ele diz no versículo 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que acontece na nossa vida, acontece pela graça de Deus. Seja essa, por um momento bem específico, a graça salvadora, onde nos convence do nosso pecado, né? O Espírito Santo que vem convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, nos convence e nos fala assim: você realmente é pecador, e o caminho que você está trilhando não vai dar em lugar nenhum. Então, é graça de Deus. Paulo trabalha isso, então, nos 3 primeiros capítulos. E aí, ao vivenciar essa graça, ela produz em nós um dos muitos benefícios, mas ele destaca apenas um aqui, que é a paz. O shalom, em hebraico, ou eirene, que é uma palavra grega para paz. É interessante que muita gente, eu conheço uma moça que chama Irene, né? Que tem a raiz, né? Irene, né? Sabe que o significado é paz, né? Então, o shalom, o eirene de Deus, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, que vai além da razão, e o próprio Jesus disse: eu quero deixar a minha paz com vocês, mas não é uma paz como o mundo dá. E como é que o mundo dá paz para a gente, irmãos? Dá paz quando a gente está tranquilo financeiramente, né? Não tem ninguém com enfermidade, aí, que paz, não tem nenhum problema. Mas quando acontece algum contratempo, alguma situação, parece que, e a gente ouve por aí, a paz foi embora, que inferno que eu vivo, que situação complicada. Bom, o próprio Jesus disse que a gente teria uma condição de vivenciar a paz de Deus em meio ao caos. Não só Jesus, mas se você lembrar de Abacuque, que olha no final daqueles 3 capítulos que ele escreve, há um cântico que ele diz: olha, ainda que eu olhe para o campo, não tem, né, as árvores frutíferas, né, a azeitona e tudo mais, a oliveira não floresça, a vide não dê o seu fruto, não tem uva, não tem... Olha, a situação está complicada. É a mesma coisa, hoje seria assim: ainda que eu vá no supermercado e olhe as prateleiras vazias, não tem nada para comprar, eu tenho dinheiro, mas não tem nada para comprar. Como é que eu vou sustentar minha família? Eu tenho que comprar remédio. Como é que eu faço para comprar remédio? E aí aprendamos com Abacuque, a Bíblia, que diz: ainda que, o todavia existe, todavia eu me alegro no Senhor, eu confio no Senhor, porque a minha vida te pertence. E se eu passo por essa situação, tem um propósito que eu não entendo. Mas o fato de eu não entender, ou ter essa compreensão que tudo está na mão de Deus, isso não pode me tolir a liberdade de dizer: está doendo, Senhor, eu não estou aguentando. Porque foi isso que Jesus fez na cruz. Ele veio para cumprir a vontade, morrer na cruz. Mas qual foi o pedido de Jesus? Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por isso, essa é a linguagem dos salmos. E aqui, em Efésios, Paulo vai dizer isso, louvando a Deus com hinos, com salmos. Não é somente recitar os salmos, mas entender o que os salmos nos ensinam. Quer dizer, o salmo ensina que aquela pessoa que escreveu aquele salmo confia em Deus, mas o seu coração ou está alegre, por isso que há talvez um convite: vamos à casa de Deus, alegrei-me quando me disseram. Em outros momentos fala: Senhor, eu não estou aguentando mais. Até quando? O Salmo 13 é um desses clássicos, né? Por 4 vezes o salmista questiona Deus: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Que ousadia, né? Imagina um filho falando para uma mãe: mãe, até quando que esse almoço vai ficar demorando? Você olha para cá do menino, vai brincar, porque senão vai sobrar para você, um pé na orelha, alguma coisa assim. Não vai fazer isso, mas que petulância do menino. A petulância do salmista. E Deus deixa isso. Essa é a linguagem dos salmos. Os salmos é essa linguagem que devemos aprender, dizendo: eu confio em Deus, mas essa realidade eu não estou entendendo. Quando começou a pandemia: Senhor, eu não entendo nada. Mas por que isso está acontecendo? E muitos dos fiéis passaram por isso: Senhor, eu não estou entendendo nada. E tem coisas, irmãos, infelizmente, que a gente não vai entender.
Não vai. Porque dentro da economia, da soberania, do propósito de Deus, a gente não consegue atingir. Pensa numa formiga querendo entender, né, um menino construindo um castelo na areia. A formiga não vai ter entendimento nenhuma do menino, né? Ou de um adulto. É nesse sentido. Então, irmãos, a realidade é, Deus concede paz em meio ao caos. Ele prometeu, eu deixo-vos a paz. Olhe para Abacuque, olha para tantos outros. A paz que eu dou é muito diferente. Então, nesse sentido, Paulo aqui vai dizer, graça que foi dispensada à nossa vida vai produzir em nós uma paz que excede a todo o entendimento. Não dá para entender. Né? Como é que a gente naquela situação teve discernimento, teve tranquilidade, procurou agir, às vezes nem tanto, né? Mas essa é a promessa de Deus para nós. Se a gente se coloca numa situação onde a graça de Deus é manifestada abundantemente, ótimo. Lógico que a primeiro momento Deus agiu graciosamente, mas eu também intencionalmente devo me colocar numa atitude onde eu receba mais e mais da graça de Deus. Que atitude é essa, irmãos? É de diariamente fazer o quê? Duas coisas básicas, tem outras. Abrir a sua Bíblia e ler, meditar, como lemos no Salmo 1 aqui no início da nossa escola dominical, e conversar com Deus, que a gente chama de oração. Seja agradecendo, seja suplicando, enfim, intercedendo, muito básico. Não estou falando nem de jejum e de outras disciplinas que existem, pelas quais eu e você somos chamados a praticar. Se você quiser conhecer essas outras disciplinas, há um livro, Richard Fortes, que diz Celebração da Disciplina. E você vai ver e conhecer outros desafios, além da leitura da palavra de Deus e da oração. Então, o resultado aqui que Paulo está trabalhando é, olha, é graça que nos foi concedida. O resultado disso é paz, eirene, shalom. Muito bem. Saudação e a bênção final da paz e da graça. E aí tem, como eu já sinalizei, tem está em duas divisões aqui esse livro. A primeira divisão é desse versículo 3 do capítulo 1 ao final do capítulo 3. E aqui ele vai falar sobre essa graça divina para com a sua igreja, para com o seu corpo, que somos nós, a igreja, família de Deus, corpo vivo. Então, como que essa graça divina, ele vai trabalhar, vamos dizer assim, em termos de doutrina, né? Como é que é isso na prática? E aí ele vai mostrar isso a partir do capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 6, versículo 22. Como esse corpo de Cristo é chamado a andar e a viver. Mas acompanhe comigo então aqui, e ele divide aqui, vamos dizer assim, nesse primeiro ponto da graça e depois do andar, cada uma, vamos dizer assim, tem 4 subtítulos. A doutrina da graça divina em Cristo para o seu corpo se dá, primeiro, no louvor dessa graça. O versículo 3 ao versículo 14 fala desse louvor, dessa adoração, desse reconhecimento da graça divina que em Cristo Jesus nós temos. Então, o versículo 3 ao versículo 14 vai nos falar e revelar aqui como que a Trindade atua. Como que a Trindade atua? Você vê aqui Deus Pai, depois você vê já no finalzinho do versículo 5 falando de Jesus Cristo, e depois a partir do versículo 13, ele fala do Espírito Santo, do Espírito da promessa no qual nós fomos selados. E aí ele vai revelar essas bênçãos, essa graça que nos foi dada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que esses fizeram para este povo, para este corpo? E aqui, lógico, irmãos, faltar-me-á tempo para falar desses benefícios que Deus Pai nos concede, os benefícios que em Jesus Cristo temos, né? Só para os irmãos perceberem
Deus Pai, conforme o versículo 4, diz que Ele nos escolheu. Deus nos escolhe. Deus nos predestinou, versículo 5, né? E tudo isso para o louvor da sua glória. Versículo 6 conclui, assim como o finalzinho do versículo 12 e o finalzinho do versículo 14. Tudo é para o louvor da glória de Deus. Em Jesus Cristo, Ele vai lembrar o que nós temos. Versículo 7 diz que Ele nos concedeu gratuitamente, no 0800, a sua redenção, a remissão dos pecados, e vai trazendo essa lembrança para nós dessa nova vida que passamos a ter em Cristo Jesus. Passamos a ter em Cristo Jesus. E, finalmente, o Espírito Santo, que nos sela, né, no qual fostes selado. E eu gosto muito dessa expressão, selados, né? Eu sei que talvez hoje a gente não tenha essa compreensão do selo, né? Do valor do selo, mas na minha época, quando eu mudei para Ribeirão Preto, eu e a Regina ficamos ainda, nos relacionamos e namorando quase 3 anos, assim, aí de 40 em 40 dias mais ou menos nos víamos, ou ela ia lá, saía daqui na quinta à noite, aí sexta, sábado, domingo à tarde vinha embora para chegar segunda aqui, e aí vice-versa, né? Eu tinha talvez um pouquinho mais de flexibilidade, né? Trabalhava com meu pai na livraria evangélica, então conseguia talvez uns dias mais e vinha aqui e passava com ela. E aí às vezes escrevíamos, ou aqueles mais antigos, né, da ficha telefônica, né, dos horários bons, né, que era, o bom mesmo era entre 1h da manhã e 5, mas quem que vai ficar acordado nesse horário para ligar, né? Terrível. Então a gente pegava mais ou menos aí um horário que era lá por volta das 11 horas, mas também já estava cansado já. Então, escrevíamos cartas, e o selo era a garantia de que aquilo que eu escrevi e coloquei lá na agência dos Correios, chegaria. Se havia insuficiência de selo, retornava. Nunca aconteceu porque o carteiro era muito legal, né? Chegava e falava, está faltando aqui, custa tanto, né? Mas quando não tem selo suficiente, a carta não chega ao destino. E aí, quando diz essa expressão, o Espírito Santo nos sela, nos garante. E isso, irmãos, é reconfortante para a nossa vida, não? Saber que não é por obras, e Paulo vai trabalhar isso aqui no capítulo 2, não é por obras, mas essa bênção do Espírito Santo. Deus Pai que nos escolheu, em Jesus temos o perdão, no Espírito Santo temos a certeza de que chegaremos ao destino final. Não propriamente ao céu, porque o céu é céu, não porque tem ruas de ouro, pedras preciosas, o céu é céu simplesmente por causa de Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo está é céu, por isso que ele mesmo disse em João, né? Olha, aquele que tem meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu virei a ele e manifestarei a ele. Isso é, o nosso coração é morada, então nós já estamos vivendo um pedacinho do que será a eternidade aqui na terra. Já vivemos o pedacinho do céu aqui, quando Cristo de fato manifesta-se, reside em nosso coração, e a gente vivencia esses valores da graça de Deus. Isso já é céu. Lógico que, como diz Apocalipse, lá não haverá mais pecado, tudo aquilo que aqui nos atrapalha, o cansaço de adorar, não tem mais lá, então vai ser bom demais. Mas enquanto aqui, vivenciando essas limitações, Deus age graciosamente, sim, na nossa vida. Então, ele fala dessa graça, de como o louvor logo é a primeira intenção, reconhecendo o que cada um fez, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e como é digno de louvor. Interessante que ele vai usar essa expressão, conforme o versículo 3, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que significa regiões celestiais? É algo que eu saio, é algo que eu vou subir no monte, que eu fico mais perto da região celestial. Nada a ver, irmãos. Região celestial aqui é a nova vida que eu e você temos quando nos rendemos a essa graça. Passamos a viver agora nessa dimensão espiritual, nas regiões celestes em Cristo Jesus. Cristo Jesus, e a gente vai ver isso na carta aos Colossenses, ele nos tirou do império das trevas e nos transplantou para o reino, nos levou para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. É essa realidade que passamos a vivenciar então. E Paulo aqui diz,
as regiões celestes. E ele vai usar essa expressão mais para frente. Então, regiões celestes não é algo fora, mas é algo que você começa a vivenciar pela graça de Deus essa nova vida. E muitas situações que ele vai falar aqui mostra que essa nova vida se dá nas regiões celestiais. Bom, louvor a essa graça. Segundo, versículo 15 ao capítulo 2, versículo 10, ele vai falar dessa graça, do poder dessa graça, de um Deus que é ressurreto, de um Deus que ressuscitou. E aí, ele traz as considerações, ele ora, conforme o versículo 18, para que os olhos daqueles irmãos possam saber de fato a esperança do chamamento, a riqueza da glória, da abundância, e vai trazendo aqui a realidade de Cristo, Cristo ser este que é o centro. E para se manifestar Cristo aqui, o bonito é que ele deu à igreja. Versículo 22 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, quer dizer, Cristo é Senhor sobre tudo e todos, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, para que ele tenha de fato autoridade, tem sobre tudo e sobre todos, o que ele deu? Diz aqui, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então está dizendo, igreja, e aí irmãos, lembram? Igreja não é a estrutura física, igreja somos eu e você. Eu e você então, somos chamados a viver essa plenitude do reino e a demonstrar que somos servos desse Senhor, no qual fazemos parte. Neste mundo, e ele vai usar essa expressão aqui na frente, né? Neste mundo tenebroso. Tenebroso não é só aqueles filmes de horror que a gente vê, não, gente. É só, não. Paulo olha para o seu mundo de então e diz, que mundo tenebroso. A gente poderia falar isso atualmente, né? E sempre podemos falar. Que mundo é esse que estamos vivendo, onde os valores estão sendo invertidos? E irmãos, aqui não precisa de ficar enumerando exemplos, mas basta apenas você querer agir corretamente. Eu creio que é por isso que Pedro diz lá nas suas cartas, ele diz, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, vai sofrer. Vai sofrer. Porque não é fácil, irmãos. E é nesse sentido que Deus nos resgatou e nos chama para mostrar, porque as trevas estão aí, mas somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Então, ele mostra essa realidade. E aí no capítulo 2 ele fala, a gente tinha essa vida longe desgraçada, né, desgraçada de ser sem graça, sem, né? Então uma vida desgraçada, sem graça, sem perspectiva nenhuma, e Deus nos concede vida. Não é isso que ele diz aqui, nos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, vai falando, a gente era assim, olha, vivia na carne, éramos por natureza filhos da ira, como todo mundo. Mas aí tem aquele advérbio, né? Mas, porém, todavia, entretanto, conforme o versículo 3, mas Deus, ele olha para a nossa realidade e muda, porque nós não fomos criados para viver dessa maneira. Então ele diz, olha, você vai vivenciar uma realidade diferente, mas não porque você quer, não por causa da educação, não porque a pessoa tem uma situação econômica e pode dar conforto ao seu lar, não porque temos uma segurança, e a gente podia ficar aqui enumerando coisas que são válidas, educação, segurança, saúde, lógico irmãos, queremos isso, mas isso é o fundamental? Não, o fundamental é ter Jesus que nos leva ao vivenciar os valores do reino, a se importar com o próximo, a respeitar o próximo. E aí ele diz, Deus age assim. E isso tudo acontece não por algum mérito, porque no versículo 9 ele diz, olha, não é de obras, não é por algum mérito, para que ninguém se ache importante, mas conforme o versículo 8 é, pela graça. E novamente ele diz aqui, é a graça de Deus que ele me salvou. É pela graça de Deus, não somente que ele me salvou, mas me concedeu fé. Porque conforme Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, né? Então eu preciso de ter fé quando eu cultuo a Deus. Então ele diz, olha, Deus me concede a salvação e a fé para adorar a Ele.
E depois ele conclui dizendo, isso não fica só restrito a esse relacionamento maravilhoso com Deus, mas ele diz no versículo 10, Deus nos torna nova criatura, somos feitura deles, agora criados em Cristo Jesus, para realizar boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Essa graça me alcançou, mudou a minha vida, mas é para que nos meus relacionamentos eu me torne alguém que abençoe, que seja gracioso. Então, em Cristo Jesus, eu sou essa nova criatura, e boas obras aqui é para isso. Eu faço boas obras não para ser salvo, eu faço boas obras porque a graça salvadora de Deus já me alcançou e mudou a minha vida. Então, graça divina, digna de louvor, conforme falamos, é o poder, né, dessa graça que nos transforma. Capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22, o final, né, ele vai falar agora dessa paz que a graça divina produz, de um Deus que foi ressuscitado, né, que foi crucificado e morreu por nós. E aí ele diz então, portanto, irmãos, lembrai-vos como vocês eram e agora são, lembrem que agora ele aboliu, né, toda a inimizade, derrubou a parede da separação, conforme o versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, isso é, quando foi crucificado, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Quem é esses que estão longe? Quem é esses que estão perto? Os que estão perto são o povo judeu. Evangelizou, porque tinha toda aquela questão, né? Gentios, não pode. Até mesmo entre eles, né, samaritanos era do povo hebreu, mas porque adoravam em outro monte, tem aquela questão da mulher lá, olha, vocês dizem que é em tal monte, nós dizemos. Aí Jesus tem que falar, agora não é local, agora é o coração onde está que adora a Deus. Então, quem está perto é os judeus, quem está longe são os gentios, somos nós. E ele quebra essa inimizade. O interessante é que queremos vivenciar paz no mundo, não? Queremos que as brigas acabem. Onde isso acontece, irmãos? Acontece em Jesus, conforme dito por Isaías, que ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Então queremos ter paz, por que as pessoas rejeitam ao príncipe da paz? Pessoas querem um bom conselho, por que desprezam então a esse maravilhoso conselheiro? Queremos força, por que despreza esse Deus forte? Se queremos consolo, por que desprezamos o Pai da eternidade? Se queremos paz, por que desprezamos o príncipe da paz? E aí Paulo aqui vai dizendo, olha, em Cristo isso se rompe. Apenas lembrando, irmãos, lembram dos 12 discípulos? Mateus, não Iscariotes, né? Mateus com Simão Zelote. Eram inimigos, não? Porque Mateus cobrava impostos e não era bem visto, né? Ladrão. Mas Jesus apresentou uma proposta. Mas chama também Simão, que era aquele que queria ver Israel longe do domínio de Roma. Que loucura. Mas em Jesus eles conseguem caminhar juntos, irmãos. Como é que pode, né? Pensa em torcidas que brigam, pensa em situações onde há inimizade. Aquela é a última pessoa que eu quero ver. Em Cristo isso acaba, irmãos, porque a gente passa a olhar e a ver a vida na ótica de Deus, onde essa graça produz paz, sim, para com Deus e paz nos nossos relacionamentos. E aí, ele lembra que a gente é estrangeiro, mas conforme o versículo 19, a gente faz parte da família de Deus, estamos edificados em Cristo Jesus, que é essa pedra angular e no qual estamos sendo edificados. Então ele diz, olha,
essa paz que temos com Deus também se dá com os irmãos. Mas ele não especifica e esmiuça em alguns detalhes, como a partir do capítulo 4 ele vai falar. E, finalmente, dentro dessa doutrina da graça, ele vai mostrar o propósito dessa graça que foi revelada em Cristo Jesus. E o capítulo 3, ele todo, do 1 ao 21, vai mostrar essa realidade, onde Paulo se mostra como alguém que vai levar essa boa nova, que vai mostrar o propósito dessa graça de Deus, onde ele diz, versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas. Então, Paulo está dizendo, olha, a mim foi confiado isso. E lógico, irmãos, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar. A Bíblia foi escrita para que a gente possa seguir. E alguns textos, com todo temor e ousadia, eu coloco meu nome aqui, né? Então eu posso dizer, a mim, Gilberto, o menor de todos os santos, me foi dado a graça. Você tem que falar, você tem que ler a Bíblia assim. A Bíblia foi escrita para que você obedeça. Então coloque o seu nome, inclua o seu nome aí. Então a mim me foi dado essa graça, o privilégio de viver e de anunciar essas boas novas que mudou a minha vida. Lembram de quem era Paulo, né? Ou quem era Saulo? Que sujeito, né? Ninguém queria ver o menino, não, porque o menino era cruel, tinha autorização, autoridade para entrar em qualquer lugar e dizimar aqueles que se diziam cristãos. Então, ele vai revelar essas insondáveis. Não dá para compreender tudo, irmãos, de quem é Deus. A gente conhece um pouco. Esse pouco está revelado aqui na palavra de Deus. Ao ler e estudar a Bíblia, a gente tem toda a compreensão de Deus? Não, irmãos, não temos. Mas isso que foi revelado para nós, cremos que é suficiente para que a gente viva conforme o propósito de Deus. Mas Deus é infinitamente mais. Inclusive é essa expressão que ele usa aqui, né? No final, no versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não dá, irmãos. A gente conhece a Deus, a gente, né? Tem teólogos, pastoreais, a gente respeita por causa do conhecimento, mas sabe tudo de Deus? Sabe nada. E devemos nos humilhar, porque o tanto que sabemos não é apenas para bater no peito e dizer, eu sei mais que você. Não, não é para isso. É para ajudar a que você também cresça no conhecimento de Deus, da graça de Deus. Por isso que, nessa carta, 2 vezes Paulo ora. Você vê no capítulo 1, né, do versículo 15 ao 23, Paulo ora por aqueles irmãos. E aqui, de novo, no versículo 14 ao 21, Paulo ora novamente. Então ele diz, por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome. Não é só saber o meu nome, Gilberto Bueno de Castro. Quando fala nome aqui, irmãos, está relacionado à história, à minha vida como um todo. De quem, né, quando diz aqui, de quem toma o nome, seria de quem conhece a história de cada um da família. Isso é maravilhoso, isso não dá para compreender. É o que o salmista diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo saber como que conhece tudo. Na época que eu estava em Vitória, a Gabriela e o Mateus estudavam numa escola, onde o rapaz que recepcionava, gente, eu fiquei com inveja, porque ele sabia o nome de cada um dos alunos. Não era uma escola grande, mas também não era uma escola tão pequena assim. E ele sabia o nome de cada aluno. Bom dia, fulano, bom dia, fulana, né? E perguntava alguma coisa dele. E aí, às vezes perguntava, como é que estava o seu pai, sua mãe? E falava o nome do pai e da mãe ainda. Eu falava, gente, eu cheguei lá um dia desse, e aí, você é o Gilberto? Sou o Gilberto. Mas como é que você sabe? Eu nunca me apresentei. Não, eu sei quem é você, coisa e tal, né? Então, ele tinha uma memória fantástica. E aí isso me fez recordar o quê? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Esse Deus sabe da minha história, sabe da história de toda a família, tanto aqueles que estão já no céu, como aqueles que estão na terra. Isso é fantástico. E ele ora para que Cristo seja conhecido
Diz o versículo 18, a fim de poderes compreender, sozinho não, com a igreja, com todos os santos, versículo 18, qual que é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor de Cristo, que excede todo entendimento. É isso que Paulo está querendo. Olha, eu oro para que vocês se aprofundem, mergulhem mesmo e conheçam. Ao viver essa realidade, a vida será diferente, maravilhosa. Então ele diz, toda a glória seja dada a Ele, é esse que é poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo aqui. Bom, dito isso, resumidamente ele vai falar, tá, eu trabalhei como que a doutrina, o ensino da graça, do que ela faz. E aí ele vai dizer o seguinte, no capítulo 4, ele vai falar sobre como estes da família, ou estes que são o corpo de Cristo, ou estes que são edificados, devem andar. Por isso ele diz, então, diante disso que eu falei, eu quero rogar como alguém que foi alcançado por essa graça, para que vocês também andem, falem, tenham atitudes de modo digno disto que foi realizado na vida de vocês, do que eu disse até aqui. E aí ele vai trabalhar a realidade de vivermos em unidade, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade, entendendo que essa unidade é baseada que há um só corpo, um só Espírito, versículo 4, 5 e 6, um Deus e Pai, e é muito bonito essa expressão. E aí ele vai trabalhar essa realidade do andar de modo digno, do versículo 1 até o versículo 16, onde ele diz, essa graça foi concedida para que a gente cresça. E aí, dentro disso aqui, ele vai falar que ele concede uma liderança para que a gente se aperfeiçoe. Versículo 11 diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui é fantástico. Liderança existe, seja pastor, presbítero, diácono, líderes, sociedades internas, diário de atuação. Essa liderança existe, sabe para quê? Para que a gente seja aperfeiçoado para um serviço, que é o que diz o versículo 12. E ao eu ser aperfeiçoado e desempenhar, o fruto é, pessoas serão edificadas. Pessoas, vidas serão edificadas. E com o propósito, conforme o versículo 13, de atingirmos a maturidade em Cristo Jesus e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, conforme o versículo 15, de quem todo o corpo que funciona direitinho faz com que essa realidade aconteça. Segundo, do versículo 17 do capítulo 4 até o versículo 21, ele vai falar sobre como esse novo homem deve agir e como o velho homem que caminha no pecado não devemos buscar vivenciar. E ele diz, isto portanto digo, versículo 17 do capítulo 4, e no Senhor testifico que não mais andeis como gentios. Olha, eles andam assim, aí ele vai fazer a lista de como este pessoal anda. E o desafio é então, a partir do versículo 24, então, que a gente se renove do novo homem, que anda em justiça e em verdade. E aí então ele começa a falar na prática. Então, esse novo homem que não segue esse modo de viver aqui, esse modo errado, mas ele tem posturas. Versículo 21, até aqui o capítulo 5, versículo 2, ele vai falar de algumas coisas bem práticas. Deixar a mentira. Você pode ficar até bravo, mas cuidado. Se essa ira ficar por muito tempo, você vai dar lugar ao diabo. Se você tinha a mania de furtar, então vamos trabalhar. Olha, se a sua boca não falava palavras que edificam, mas palavras torpes, não é mais assim. Longe de vós, versículo 31, toda amargura, toda cólera, toda gritaria. Antes, nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou, andar como filhos, imitar a Deus como filhos amados. Então, ele está dizendo, na prática é isso aqui. Talvez aqui a gente pode, no nosso tempo, aumentar essa lista, não? Eu não sou mentiroso, mas eu tenho outras coisas que eu sou exortado e animado
a viver uma vida de santidade. Por isso, então, ele mostra aqui do versículo 3 do capítulo 5 até o versículo 21, a realidade de que a gente tem que acordar, né? Temos que despertar para essa realidade. Por isso o versículo 14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta, olha para a sua vida e veja que você está seguindo mais os valores, os padrões do mundo do que aquela realidade pela qual você foi comprado e resgatado. E ele vai trabalhar isso. Por isso o versículo 15: portanto, vede prudentemente como vocês estão andando, agindo, falando, se comportando. Será que é como pessoas nécias ou como pessoas sábias? Será que é como pessoas que sabem utilizar bem o tempo, isso é, remindo o tempo, porque esses dias são maus. Usar bem. Então, não se tornem insensatos, mas procurem compreender qual que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não está se esquecendo da situação. E o esquecer aqui era que alguns daqueles irmãos se esqueciam enchendo a cara com vinho. Olha, não adianta, o problema vai ficar lá. Você não resolveu o problema, você esqueceu, você amorteceu. São fugas. Não adianta fugir, encare. Mas encare com Cristo. Então, a realidade é, conforme o finalzinho do versículo 18, do capítulo 5. Mas enchei-vos do Espírito. Procurem, se coloquem numa situação onde Deus vai se manifestar na vida de vocês. Então, fale entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Tenham um coração grato por tudo que esse Deus Pai tem feito em Jesus Cristo e sujeitai-vos uns aos outros. Mas aí Paulo fala assim, peraí, eu tenho que especificar mais o que é essa sujeição de uns para com os outros. Aí então ele vai falar, bom, no contexto do lar, mulheres, é assim que você deve viver. Maridos, assim. Depois, no capítulo 6, filhos, é assim que vocês têm que agir com os pais. Pais, é assim que vocês têm que agir com os filhos. Ele esmiuça aqui dentro de uma realidade que, sinceramente, não tem nada espiritual, né? O relacionamento de um homem com a mulher, a convivência com os filhos, e ainda mais, do versículo 5 do capítulo 6, até o versículo 9, ele vai falar da realidade de alguém que trabalha, que é servo, ou que é patrão, que é senhor, ou que é... né? Ele está falando, olha, não é assim. Então, atitudes são essas, dentro do lar e fora. Isso é prática, é assim que vocês têm que agir e se portar. Mas ele termina aí, não. Porque Paulo sabe que essa nova vida em Cristo Jesus, ela é vivida nas regiões celestiais. Estamos aqui, somos cidadãos da cidade de Cachoeiro, de Éfeso, mas somos santos, temos a cidadania celestial. E aí devemos estar atentos a essa realidade. Por isso, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20, vai nos mostrar, né, nesses anteriores nos mostrou a sabedoria nos nossos relacionamentos, agora ele vai mostrar sobre essa armadura de Deus. Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos, né? Sede fortalecidos no Senhor. É no Senhor que temos a força e a condição necessária para vivenciar o mundo, passar por essas realidades. Então, revesti-vos de toda a armadura para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, como disse, né? O diabo anda em derredor como leão, rugindo. Já disse aqui, um leão parado, irmão, chega a pular 7 a 8 metros, parado. Você pensa que está na distância boa? Você é um leão novo, imagina. Um banco desse aqui tem 3 metros, junta os 2 bancos, dá o quê? 6 metros? O leão pula paradinho lá, você de um lado do outro, ele pula, te alcança num pulo. Quer dizer, o diabo é esse que anda em derredor. E a gente acha que está na distância boa, cuidado, não é assim. E aí ele diz, a nossa luta não é contra sangue, contra a carne, versículo 12, e sim contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então tome a armadura de Deus, cita as partes das armaduras. Então, né, cingindo, não é o cinto, né? É a verdade, é a justiça, é esse evangelho da paz, abraçando o escudo, ele está falando da fé, ele fala também
da salvação, o capacete da salvação, e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vestiu essa armadura, irmãos, o que ele pede para que a gente faça? Veste a armadura para quê, irmãos? Para dobrar os joelhos e orar. Então, se a minha mente está repleta e se eu visto essa armadura, e se eu vivo essas realidades da armadura, é para que eu dobre os joelhos, e assim como Paulo por 2 vezes nessa carta orou, a gente possa orar, porque ele diz no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tem uma palavrinha que se repete aqui, a palavra toda. Toda oração, tem vários tipos de oração. Então ore, né, se é para agradecer, agradeça, se é para interceder, interceda, se é para, né, com todo tipo de oração, orando em todo tempo. Não existe, então vou esperar tal hora para orar. Não, qualquer hora, qualquer momento é hora de orar. Por isso que Paulo lá diz, orai sem cessar. Nós temos essa oportunidade, esse livre acesso, orando, todo tipo de oração, em todo tempo, vigiando com toda perseverança. Todo tipo, né? Seja perseverante em todo tempo. E aí você lembra de Lucas, a parábola, né? Lucas 18, onde aquela mulher, Jesus, vou contar uma parábola do dever de sempre orar e nunca esmorecer. Daquela viúva que bate na casa insistentemente. E aí você tem aquela beleza ali da insistência. E Deus diz, eu me agrado disso. Se ele demorou, eu não vou demorar. Eu quero o bem. O juiz não queria o bem, mas eu quero o bem. E depressa vou agir na vida. Diz lá Lucas. Então, toda oração, todo tempo, toda perseverança, por todos os santos. Por todas as pessoas, irmãos. Por isso, vejam, quem são os santos que você conhece? Eles são alvos da nossa oração. Talvez você não conheça pessoalmente, mas vai orar. Talvez, por exemplo, você não conheça algum pregador, o Hernandes pessoalmente, ou alguma pessoa. Talvez você não conheça algum daqueles cristãos que estão sendo perseguidos lá, né, naquela janela 1040 que a gente fala, mas oramos por aqueles irmãos que um dia cremos que diante das muitas lutas aqui estarão lá no céu. E aí Paulo fala, então também orem por mim para que eu continue abrindo a minha boca e com intrepidez anunciando esse mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias, e que eu seja ousado, como me cumpre fazê-lo. Então ore por mim para que eu tenha graça, sabedoria, unção, ousadia. Clame por mim, clame por todos. É nesse sentido. E aí, Paulo conclui, lembrando de Tíquico, né, que traria outras informações àquela igreja, e ele termina, como falamos, dessa bênção, dessa paz e dessa graça, da graça que Deus agiu, e do resultado que, se vivermos assim, Deus agirá graciosamente na nossa vida. Amém, irmãos? O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto, misericórdia tenha e te dê a paz.
ti.